Olá, vamos à atividade 9 do Aprender Sempre. E com essa atividade, encerramos o Aprender Sempre Língua Portuguesa, volume 1. A atividade 9, ela nos faz refletir sobre uma regra gramatical. São palavras que têm um determinado final e que nós não podemos usá-lo quando bem entendermos, mas devemos seguir uma determinada regra. São palavras que terminam com ice, sendo que esse ice tem 2 s's, ou ice com a letra C. São duas terminações em que o som é exatamente igual. Ice, mas a ortografia é diferente porque elas indicam palavras diferentes. Vamos à regra. Ice com 2 s's são palavras vindas de verbos. E o que são verbos? Verbos é uma ação, é aquilo que se faz. Por exemplo, o que você está fazendo agora? Assistindo ao vídeo, assistindo à aula, aprendendo. Então, assistir, aprender, escrever, ler, contar, são verbos, coisas que se faz. É uma ação. Aqui nós temos vários outros exemplos. Dormir, sorrir, cair, divertir, abrir, sentir e colorir. São ações. Então, toda vez que nós vamos usar um verbo com a terminação ice, deve ser com 2 s's. Então, dormir, quando terminado em ice, vai ficar dormisse. Sorrir, terminado em irse, sorrisse. Cair, terminado em isse, caísse. Divertir, terminado em isse, divertisse. Abrir, terminado em ir-se, abrisse. Sentir, terminado em isse, sentisse. Colorir, terminado em isse, colorisse. E quando se usa essas palavras, dormisse, sorrisse, caísse, divertir-se? Quando você conjuga uma frase, quando você escreve uma frase, tem esses verbos conjugados, ou então para aprimorar e deixar o seu texto muito mais inteligente, com uma melhor concordância. Por exemplo, se eu dormisse mais um pouquinho, ficaria bem melhor. Se eu caísse, me machucaria muito. Se aquela porta se abrisse, eu não entraria. Se ele sentisse medo, não faria daquele jeito. Foi muito arriscado. São exemplos de como usar verbos terminados em isse. Então, a regra é isse com 2 s's se usa para verbos, se usa no final da palavra, quando a palavra for um verbo. Agora, nós temos isse com C. Isse com C nós usamos para substantivos. O que são substantivos? São palavras que dão nome a algo. Por exemplo, que nome se dá àquela pessoa boba? Tolo. Que nome se dá àquela pessoa que tem parafusos a menos?
Doido. Que nome se dá àquela pessoa que é bastante inconveniente? Chato. Que nome se dá a uma pessoa que tem bastante idade e já é experiente? Velho. Que nome se dá a uma pessoa que ainda é muito jovenzinha e bastante inexperiente? Criança. Que nome se dá? Nome de algo, o nome que se dá. Então, quando for substantivo, nós vamos terminar com ice, tendo a letra C. Como ficaria tolo terminado em ice? Tolice. Como ficaria doido terminado em ice? Doidice. Como ficaria chato terminado em ice? Chatice. Como ficaria velho terminado em ice? Velhice. E criança terminada em ice? Criancice. Caduco terminado em ice? Caduquice. E cafona terminado em ice? Cafonice. E quando vocês poderiam utilizar essas palavras terminadas em ice que vêm de substantivos? Em frases e em textos, para deixá-los muito mais interessantes e inteligentes. Quando a velhice chegar, quero ser a melhor velhinha da cidade. Deixe de criancice, você tem 10 anos, haja como tal. Nossa, que cafonice! Subir a rampa sem usar os degraus foi uma doidice. E assim por diante. Então a regra é: toda palavra que terminar em ice, mas for um substantivo, deve usar o ice com a letra C. E quando a palavra terminar em ice, mas vier de um verbo, o ice deve ter 2 S's. Vamos aplicar esse aprendizado na atividade 9 do Aprender Sempre, Língua Portuguesa, página 14. Quando estamos escrevendo algumas palavras, é comum termos dúvidas de como escrevê-las. Nessa atividade, nós vamos estudar e refletir sobre o uso das terminações ice com C ou ice com 2 S's. Como conseguimos saber de que forma usar? Algumas regularidades da língua têm regras difíceis de compreender. Temos que memorizar, mas nesse caso tenho uma boa ideia. É possível aprender quando utilizar cada uma das formas. Então, seu desafio é tentar descobrir essa regra. Vamos pensar com a ajuda da atividade a seguir? Bem, não só descobrir, como relembrar. Acabamos de ver a regra. Para isso, nós vamos pensar, praticar e pensar nessas palavras a partir de um texto. É um poema de Manuel Bandeira e se chama Namorados. Esse poema de Manuel Bandeira foi escrito, um dos registros que nós temos escrito é que ele foi escrito em 1930. Aqui, em virtude da edição da editora, está 1979. Então, imagina que em 1930, há 90 anos atrás, quase um século, como eram os namorados naquele tempo? Será que eles são iguais hoje? Andam de mão dadas pelas ruas, beijam-se em qualquer lugar,
namora-se um, namora-se outro, exatamente como hoje? Pense um pouquinho, 1930 eram outros tempos, outras regras. Converse um pouquinho com alguém de casa. Será que alguém aí de casa poderia te ajudar? Como seriam os namorados há quase um século atrás? Para Manuel Bandeira era assim. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listrada? Ah, a moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. E o rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Responda a letra A. É uma resposta pessoal, tem que saber a sua opinião. Você gostou do texto? Comente uma parte que mais lhe tenha chamado a atenção. O que você achou desse texto? Que parte te chamou a atenção? Bem, quando se pergunta onde eu vou usar a palavra terminada em "ice", Manuel Bandeira trouxe exemplo para a gente. Procure no texto duas palavras que você encontrou, que você pode encontrar, terminadas em "ice". Quando as encontrar, grife, indicando quais são essas palavras. Uma delas é disse. Disse termina com dois S's, tem dois S's nesse "ice". Então significa que vem de um verbo. Você saberia dizer de que verbo vem o disse? Acertou? Se respondeu dizer. Disse vem da palavra, do verbo dizer. E a outra palavra é meninice. Meninice termina em "ice" com C. Então já não é um verbo, é um substantivo. Meninice vem de que palavra? Como a meninice brincou no olhar dela, meninice vem da palavra menina. É menina terminada com "ice". Você sabe o que significa meninice? Se não sabe, pesquise num dicionário, na internet, pergunte para alguém. Depois que você tiver entendido o que é meninice, escolha uma das alternativas a seguir que melhor traduzam o significado da palavra dentro do texto. Repare, tem que ser o melhor significado dentro do texto. Nós temos 3 alternativas. Você vai ler e optar pela melhor resposta. Apenas uma é a correta. Continuando o estudo da atividade 9, no Aprender Sempre Língua Portuguesa, vamos para a página 15. Vamos estudar 2 palavras que foram utilizadas no poema que você acabou de ler. Meninice e disse. Foram aquelas 2 que nós grifamos no texto. Agora, vamos pensar sobre a forma como essas palavras foram escritas. Você deve ter percebido que quando as falamos, ambas terminam com o mesmo som. Apesar de escreverem diferentes, o som é exatamente igual. Ice, ice. Mas quando as escrevemos, utilizamos letras diferentes, não é mesmo? Por que será? Vamos fazer a atividade e tentar descobrir.
Leia as palavras a seguir e depois organize-as em 2 grupos: palavras escritas com ice, 2 s's, e palavras escritas com ice com c. Nós temos aqui várias palavras terminadas em ice. Basta você lê-las e colocar na melhor coluna. Mesmice é ice com c ou ice com 2 s's? Mesmice é ice com c, então você escreve a palavra na linha. Fugisse, ice com c ou ice com 2 s's? Com 2 s's, então escreve a palavra na linha. E assim sucessivamente com todas as outras palavras que estão no quadro. Na atividade E, que é a última, traz para você o desafio. Agora pense e registre seu pensamento. Além de serem escritas da mesma forma, o que as palavras de cada grupo têm em comum? Bem, elas têm em comum um som. Mas a pista traz aqui, ó. O que é mesmo dizer? Dizer é um verbo. E o verbo, quando termina em ice, se transforma em disse, com 2 s's. E logo na frente nós temos menino. O que menino é? Substantivo. E quando o substantivo termina com ice, nós fazemos o nome meninice com c. Então, nas linhas abaixo, você vai explicar a regra gramatical. Por que algumas palavras se escrevem com ice, 2 s's e outras com ice com c? Como assim regra gramatical? Imagine que um colega seu não conseguiu entender como aprender a escrever corretamente. Como você explicaria para ele? Use as melhores palavras que você conseguir. E lembre-se, texto repetitivo fica chato. Seja bastante criativo, tá? Para ter um bom texto e explicar bem essa regra para o seu amigo. Um abraço, até a próxima!